Boa tarde. Vamos iniciar a aula 1, onde o tema é regra de 3 simples. Para falar de regra de 3 simples, nós precisamos definir o que é uma grandeza matemática. Grandeza é tudo que se pode medir. Certo? São exemplos de grandeza: velocidade, distância, tempo, número de animais, quilogramas de ração, litros de leite, ou seja, tudo que a gente pode medir. Na regra de 3 simples, as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Gente, entender quando as grandezas são direta ou inversamente proporcionais é a parte mais importante para se resolver problemas com regra de 3 simples. Então, presta muita atenção nisso. Grandezas diretamente proporcionais. A gente usa a sigla GDP. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando aumentamos uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou quando diminuímos uma, a outra também diminui na mesma proporção. Então a gente vai ver, se eu aumento uma e a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuo uma e a outra também diminui, a grandeza é diretamente proporcional. Quando que as grandezas são inversamente proporcionais? G e P. As grandezas vão ser inversamente proporcionais quando aumentamos uma e a outra diminui. Ou vice-versa. Você diminui uma e a outra aumenta. Então, quando a gente aumenta uma e a outra diminui, ou a gente diminui uma e a outra aumenta, tá vendo? De forma inversa, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, saber fazer essa classificação é muito importante na solução de problemas com regra de 3 simples. Vamos ver alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos analisar algumas grandezas aqui e depois classificar se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Então, eu quero que vocês pensem comigo nessas duas grandezas aqui: velocidade e tempo. Depois, vamos pensar nessas outras grandezas aqui: tempo e distância. Nessas aqui, número de operários e tempo. E por último, horas trabalhadas e serviço entregue. Então, vamos analisar aqui juntos, uma por uma. Gente, velocidade e tempo. Quanto maior a minha velocidade, quanto eu mais corro com o meu carro, o que acontece com o tempo? Em menos tempo eu vou chegar na minha distância. Vamos supor que eu vou sair de Morrinhos a 20 por hora para ir lá para o IF para dar aula para vocês.
O que vocês acham? Eu vou demorar muito tempo, certo? Agora, se eu sair aqui de Morrinhos a 120 por hora para ir para o IF, o que acontece com o tempo? Vai diminuir. Então, o que a gente chega à conclusão? Quanto maior a velocidade, menor o meu tempo. Então, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Tempo e distância. Bom, o que acontece aqui com o tempo e distância? Quanto maior a minha distância, mais tempo eu vou levar, não é isso? Então, quanto maior a minha distância, mais tempo eu vou levar. Perguntei mais, respondi mais, então aqui, diretamente proporcionais. Número de operários e tempo. Bom, gente, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho, por exemplo, 10 operários, eu vou ter uma estimativa do tempo que eu vou entregar a obra. Se eu colocar 20 operários, dobrar o número de operários, o que acontece com o tempo? Diminui. Então, quanto mais operários, menos tempo. Então, inversamente proporcional. Horas trabalhadas e serviço. Gente, quanto mais tempo, mais horas eu trabalhar, mais serviço eu consigo produzir. Então, quanto mais horas trabalhadas, mais serviço. Então, diretamente proporcional. Então, gente, deu para ter uma noção do que é uma grandeza ser diretamente ou inversamente proporcionais? Isso aqui é muito importante para solução. Bom, até agora eu falei em regra de 3 simples. Qual é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? Bom, a regra de 3 simples é quando o problema envolve apenas duas grandezas. Quando a gente tem mais do que duas grandezas, aí vai ser uma regra de 3 composta, que é outra aula que a gente vai ver. Bom, mas até agora eu falei tanto de regra de 3 simples e não defini o que é uma regra de 3. O que é uma regra de 3 simples? Bom, é uma regra prática para resolver problemas que envolvem duas grandezas. Certo? Então, falou que é duas grandezas, a regra de 3 é simples. Ótimo. Então, agora vamos trabalhar alguns exemplos de regra de 3 simples, quando a grandeza é diretamente proporcional e depois quando a grandeza é inversamente proporcional, para vocês perceberem a diferença. Então, aqui, o que eu vou chamar de exemplo 1 é o seguinte: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas a mesma roda dá em 28 minutos? Bom, como que a gente começa a resolver esse problema por regra de 3 simples? Primeira coisa, vamos ver quais são as grandezas, o que a gente está medindo nesse problema. Bom, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas essa roda... Então, percebeu que a roda não está variando, ela é a mesma. Então, ela não entra no problema. Então, aqui eu vou analisar essas duas grandezas. O número de voltas e o tempo. Aqui, gente, é muito importante escrever quais são as grandezas para não ter confusão na hora de montar.
Um engano que os alunos cometem muito é não colocar as grandezas e depois, na hora de separar as grandezas, misturar as colunas. É onde ele erra. Então, o número de voltas, 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, X. Percebeu? Volta embaixo de volta, tempo embaixo de tempo. Não pode misturar isso, senão vai errar. Então, ó, o primeiro passo, separar as grandezas e montar essa tabelinha. O segundo passo é fazer a análise. Será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Como que a gente vai saber? Fazendo uma pergunta. Olha, quanto mais tempo essa roda rodar, mais voltas ela vai dar, não é isso? Mais voltas. Se eu perguntei mais e respondi mais, isso quer dizer que, aumentando o tempo, eu vou aumentar o número de voltas. Conclusão, grandezas diretamente proporcionais. Então, o segundo passo é fazer essa classificação. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu simplesmente vou escrever isso aqui, ó. 80 está para X, assim como 20 está para 28. Como eu tenho aqui esse sinal de igual, gente, eu multiplico em cruz, certo? Então, como que vai ficar? 20 vezes X, 20x, é igual a 80 vezes o 28. Então, aqui eu posso falar que o X vai dar 2.240 dividido por 20, corto esse zero com esse zero, que dá 112 voltas, porque X é voltas. Agora, gente, é sempre aquela análise que eu falo para vocês. Não adianta resolver o problema e achar que acertou ou achar que errou. A gente tem que ter um pouco de segurança quando a gente responde. Por isso que eu sempre falo, regra de 3, bom senso. A gente tem que ter bom senso. Vamos fazer uma análise aqui comigo. Olha, quanto mais tempo, mais voltas. 112 é mais que 80? É. Então, eu não sei se está certo, mas está dentro da lógica, tá. Eu esperava mais voltas e eu consegui mais voltas. Agora, uma outra dica, uma coisa que eu também gosto muito de fazer, que é a estimativa. Às vezes dá pra gente estimar, às vezes não dá pra gente estimar. Pensa aqui comigo. Olha, se isso aqui seria como é que a gente faz para fazer uma estimativa. Bom, se eu dou 80 voltas em 20 minutos, isso quer dizer que eu dou 40 voltas em 10 minutos, correto? Bom, então esses 20 mais esses 10 minutos dariam o que aqui? Uns 30 minutos. 20 corresponde a 80 voltas e esse 10 aqui corresponde a 40, que é 120. Então, quer dizer que em 30 minutos eu daria 120 voltas. Como ele está me pedindo 28 e eu achei 112, 112 é menor que 120, então é mais uma certeza de que eu estou resolvendo o problema de maneira correta, certo? Então, tá aqui o exemplo 1, é o exemplo de regra de 3, um problema diretamente proporcional. Vamos agora ao exemplo 2, entender o que ocorre quando a gente tem um problema e as grandezas são inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, 8 eletricistas fazem a instalação elétrica de uma casa em 3 dias, certo? Em quantos dias 6 eletricistas fariam o mesmo serviço? Como é que a gente começa?
separando as grandezas. As grandezas aqui é o número de eletricistas e os dias. 8 eletricistas gastam 3 dias. 6 eletricistas vão gastar X dias. Então, a primeira coisa é fazer a tabelinha, colocar eletricista debaixo de eletricista, dia debaixo de dia, que é para não errar, certo? O segundo passo, fazer a pergunta. O que está acontecendo com o eletricista aqui? Eu não estou diminuindo? Então, diminuindo o número de eletricistas, o que você acha que vai acontecer com os dias? Gente, quanto menos gente trabalhando, mais dias eu preciso, não é isso? Então, diminuindo o número de eletricistas, aumentamos os dias para fazer a instalação elétrica. Então, perceba, eu perguntei diminuindo, eu respondi aumenta. Tá vendo que são coisas inversas? Então, ó, eu diminuindo os eletricistas, eu vou aumentar os dias, certo? Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais, ok? Atenção agora, como que resolve? Lembra que lá na regra de 3 simples, quando a grandeza era diretamente proporcional, aquele exemplo que nós acabamos de falar, da roda e o número de voltas, simplesmente nós copiamos do jeito que estava aqui os dados. Aqui, gente, tem que dar o que eu chamo de tombo em uma das grandezas. Para não me confundir, eu sempre dou o tombo na grandeza onde está o x. Aqui não está escrito que 3 está para x? Com o tombo, vou escrever que x está para 3, tá vendo? Ó, eu dei um tombo, assim como 8 está para 6. Então, aqui agora multiplicando em cruz, 6x é igual a 8 vezes 3. Então, 6x é igual a 24. Portanto, x é igual a 24 dividido por 6, que é 4. 4 é o quê? Dias. Vamos analisar o problema aqui, se nós acertamos. Bom, eu falei que diminuindo os eletricistas, nós iríamos aumentar os dias. 4 é mais que 3? É. Então, está dentro da lógica, certo? Então, sempre que a gente faz um problema de regra de 3 simples, a gente tem como fazer essa pergunta e pelo menos perceber isso, se a gente estava resolvendo de forma correta. Aí, o que acontece se eu desavisada não der o tombo? O que vai acontecer? Bom, se eu esquecer de dar o tombo, olha o que vai acontecer. Em vez de escrever x está para 3, eu vou escrever que 3 está para x, assim como 8 está para 6. Então, vai dar que 8x é igual a 3 vezes 6, x é igual a 3 vezes 6, 18 dividido por 8, que dá 2,25 dias. Então, aqui, quando eu for fazer a minha checagem, eu não estava esperando aumentar os dias, mas na minha conta diminuiu. Uai, se diminuiu, opa, onde eu enganei? Falta do tombo. Então, tem sempre que lembrar que quando a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que dar o tombo em uma das grandezas. Não precisa ser na do x, não. Eu gosto de dar na do x, por quê? Porque a gente viciando sempre dar o tombo na mesma grandeza, a gente fica menos passivo de ter engano, certo? Se quisesse dar o tombo aqui, daria na mesma. A única coisa que não pode fazer é dar tombo nos dois, porque se der tombo nos dois é a mesma coisa que não dar o tombo, certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora, para a gente finalizar essa aula, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, certo? Então, vamos resumir a aula. Como é que eu faço a regra de 3 em 3 passos? Passo 1, passo 2 e passo 3. Gente, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Então, o primeiro passo, organizar as grandezas, colocando
os dados nas colunas correspondentes. Depois, analisar, né? Então, vem a análise das grandezas. Como é que elas podem ser? Grandezas diretamente proporcionais ou as grandezas são inversamente proporcionais, certo? Aí vem o quê? Se a grandeza for diretamente proporcional, o que eu faço? Simplesmente multiplico em cruz, ou x, como vocês falam. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, primeiro tem que lembrar de dar o tombo para depois multiplicar em cruz. Bom, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham aprendido este conteúdo de regra de 3 simples. A melhor maneira da gente aprender, gente, é o que agora? É você rever esse vídeo, pausar esse vídeo, copiar no seu caderno, não só o que eu coloquei aqui, mas também muita coisa do que eu falei, porque é igual eu falo em sala de aulas. Existem velocidades diferentes de aprendizado. Então, cada um sabe de si. Então, fiquem com Deus e muito obrigado.